Bom pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, pois o seu comentário é muito importante para que nós possamos ter um feedback dos nossos vídeos. Sua participação é imprescindível para o andamento do nosso canal. No vídeo de hoje estaremos falando sobre um livro que a sua leitura é um tanto quanto difícil, né? Eu confesso, eu precisarei ler outras vezes e assim espero, porque é um livro que tem muito a nos ensinar, né? Que traz algumas teorias que são novas, né? E isso dificulta a nossa leitura em alguns pontos, principalmente por algumas metáforas que são aplicadas pelo autor. O autor é Kevin Van Hooser, um autor que eu gosto de ler, né? Já li alguns livros deles, como Há um Significado Nesse Texto, Pastor como Teólogo Público, dentre outras literatura do Van Hooser. O livro de hoje é O Drama da Doutrina, uma abordagem canônico-linguística da teologia cristã. É um calhamaço de 512 páginas. Esse livro, como vocês podem ver aí na tela, ele é dividido em 4 partes. Nós temos na primeira parte o drama, na segunda o roteiro, na terceira o dramaturgista e na quarta a encenação. Então, como a gente viu, essas são as 4 partes, né, que compõem o livro Drama da Doutrina. Eu vou pedir permissão para ler alguns textos, né, alguns trechos dessa obra. Eu gostaria de começar pelo prefácio. Também tem o prefácio, né, que é importante para que você se familiarize com o que o autor ele vai apresentar nessa obra devido a algumas dificuldades que você pode encontrar para ler, porque o Kevin Van Hooser ele dialoga muito com autores pós-modernos, autores contemporâneos. Isso é uma coisa que me chama bastante a atenção nos seus escritos. Então, no prefácio você tem o cenário, que ele vai abordar a teologia e a virada linguístico-cultural, a tese dele, né, que é a abordagem canônico-linguística, eu vou ler mais à frente, a visão, que é uma ortodoxia católico-evangélica, e o enredo, uma breve sinopse do que ele vai apresentar na sua obra. Então vejamos bem, quando nós vemos no prefácio, na página de número 12, ele vai dizer o seguinte: o drama da doutrina defende não haver tarefa mais urgente na igreja do que demonstrar a compreensão da fé por meio de uma vida correta com os outros diante de Deus. Este livro defende ainda que a doutrina é um recurso indispensável para o entendimento e para a vida correta. Ele é um ingrediente vital para o bem-estar da igreja, uma ajuda essencial para o seu testemunho público. O problema não está com a doutrina em si, mas com a concepção de doutrina, ou talvez várias concepções que nos têm mantido cativos. Vai, digamos assim, destruir a ideia dicotômica entre doutrina e prática. Ele vai defender que a doutrina ela é prática, ela deve ser prática. Por isso que o conceito, né, que ele vai utilizar para trabalhar essa relação da doutrina com a prática, ou a doutrina enquanto prática, é o conceito de drama, é a metáfora de drama. Ele vai dizer que o drama ele se enquadra bem para representar o evangelho, porque o drama ele implica fala e ato. Para que você possa dramatizar, é necessário que algo tenha sido falado, escrito. Então você vai ter um roteiro, o qual você vai necessitar dramatizar. Por isso que ele utiliza essa metáfora e por isso que o drama da doutrina. Então ele vai, nesse livro, definir o que é doutrina. Como vocês viram aqui, ele vai dizer que o que dificulta, às vezes, para a igreja são as várias concepções de doutrina. Nós temos, inclusive, pessoas nos dias atuais que desconsideram a doutrina, que não veem necessidade de doutrina. Por quê? Porque nos dias atuais, moldado pela pós-modernidade, hipermodernidade ou outro conceito, o que vai estar em voga é o sentir, são as emoções. Então, para muitas pessoas, sentir está relacionado com crer.
Então, muitos desconsideram a necessidade da doutrina. E o Kevin Van House vai dizer que isso não é possível. A doutrina ela precisa ser imprescindível para o desenvolvimento da igreja. Como é que nós podemos ter uma vida cristã correta sem que antes tenhamos uma doutrina correta? Como que isso é possível? Como eu posso agradar a Deus? Como eu posso obedecer a Deus sem conhecer a voz de Deus? Sem saber o que Deus deseja de mim? E esse livro ele vai mostrar isso de uma forma um tanto quanto difícil, como eu falei, mas que vale cada palavra. Às vezes o autor ele chega até a ser um pouco redundante, um pouco repetitivo. Em alguns trechos não haveria essa necessidade, e aí a leitura às vezes se torna cansativa. Mas vale a pena você fazer a leitura do Drama da Doutrina. Eu creio que muita coisa em sua vida vai mudar acerca da maneira como você pensa a doutrina, como você vivencia a doutrina, como você atua a doutrina, como você age a partir da doutrina. Um outro texto, ainda na página 12, um trecho do livro, que diz o seguinte: este livro apresenta novas metáforas. Para a teologia, ele apresenta a metáfora de dramaturgia, como se fosse um auxiliar do drama. Para as escrituras, ele apresenta o roteiro. Então, as escrituras é o roteiro do drama. Para a compreensão teológica, ele apresenta a atuação. A compreensão teológica ela vai mostrar como se deve atuar. E para a igreja, a companhia, ou seja, a igreja é a atuação do drama. A igreja é onde o drama é possível ser vivenciado, onde o drama é possível ser atuado. E temos o pastor como o diretor, aquele que vai estar, de alguma forma, dirigindo a peça. Ele também coloca o Espírito Santo como o diretor, mas o pastor como esse diretor humano que tem essa responsabilidade. Então essas são as principais metáforas que ele vai utilizar para apresentar o teu drama, para apresentar o drama da doutrina. E a sua tese principal aqui é a canônico-linguística. Isso é muito importante porque devido à virada cultural linguística, nós vamos ver vários autores defendendo que o que vai normatizar o uso das escrituras é a comunidade eclesiástica, é a cultura eclesiástica. E o Kevin Van House ele vai ser contra essa afirmação da normatividade da doutrina. Ele fala que o uso da linguagem tem implicações, mas que o que vai normatizar o uso da linguagem é a própria escritura, é a palavra de Deus e não a cultura e não a comunidade eclesiástica. Isso fica mais claro quando nós vemos uma de suas citações acerca da tese desse livro, quando ele vai dizer o seguinte: a virada linguístico-cultural, característica da teologia pós-liberal e de outros tipos de teologia pós-moderna, é um lembrete marcante de que a teologia existe para servir a vida da igreja. No entanto, a virada para a prática eclesial parece ter se dado à custa da autoridade bíblica. Então, essa virada linguístico-cultural, ela sacrifica a autoridade bíblica. A abordagem canônico-linguística, a ser apresentada no presente livro, tem muito em comum com sua prima, a abordagem linguístico-cultural. Ambas concordam que significado e verdade estão fundamentalmente relacionados ao uso da linguagem. No entanto, a abordagem canônico-linguística sustenta que, em última instância, o uso normativo não é o uso da cultura eclesial, mas do cano bíblico. Ou seja, o Kevin Van House ele vai resgatar o sola escritura. Então, você ler esse livro vai te dar um leque bem maior para compreender a questão da doutrina. Tem um capítulo aqui que ele vai tratar a tradição e a doutrina, a tradição e a Bíblia,
e é um ponto magnífico, né? Eu poder aprender muito essa relação da Bíblia com a tradição, com as comunidades eclesiásticas e outros pontos. Além do mais, essa metáfora que ele traz do drama é também muito interessante para que nós possamos compreender melhor a questão do Evangelho, a questão da doutrina, a questão da própria Palavra de Deus. Então, se você quer conhecer mais sobre a doutrina, sobre este livro, eu o recomendo. Então, se você quer conhecer mais sobre a concepção de doutrina do Kevin Van Hoosen, se você quer conhecer mais como nós devemos nos relacionar com a doutrina, como nós devemos atuar a partir da doutrina, eu recomendo o livro do Kevin Van Hoosen. A sua relação com a doutrina, ela vai mudar a partir dessa leitura. Então, é um livro que me marcou e que me possibilitou muitas compreensões que você possa adquirir. Estarei deixando aqui um link abaixo na descrição para que você possa adquirir na Amazon e assim ajudar o nosso canal. Lá, às vezes você vai encontrar descontos de até 60%, 70% nessa obra do Kevin Van Hoosen. Então, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.